Estamos de volta para mais um Cozinha do Lorenzato, um podcast de gastronomia. Olá, eu sou Arnaldo Lorenzato, editor sênior de Veja São Paulo. E a gente tem esse bate-papo gostoso toda semana sobre o que rola de melhor do comer e do beber em São Paulo e também em outros lugares. Muito bem-vindos! Olha, na linha Astro de TV, ele é o rosto que permanece o maior tempo na telinha entre os chefes de cozinha. Com outros colegas, está à frente na TV paga dos realities, Que Seja Doce e The Taste Brasil. Também comanda o Perto do Fogo, no qual apresenta uma culinária essencial feita na brasa, bem diferente da vanguarda culinária, que caracterizou seu trabalho num primeiro momento lá pelo distante ano de 2004. Na TV aberta, estreou neste ano como apresentadora e jurada do Top Chef, com profissionais de cozinha e cuja primeira temporada terminou em 26 de junho de 2019 e já anunciou a próxima. Com tudo isso, ele encontra tempo ainda para comandar 2 restaurantes e em cidades diferentes. Tem o Ouro, de cozinha autoral no Rio de Janeiro, e neste ano trouxe o informal Pipo a São Paulo, num lugar lindo, o Jardim dos Fundos do Museu da Imagem e do Som. Tenho o prazer de receber aqui no estúdio Felipe Bronze. Muito bem-vindo, Felipe. Muito obrigado, doutor Arnaldo. É um prazer. Doutor Arnaldo é o melhor. Enorme. Eu acho você incrível, adoro as suas resenhas, leio sempre. E é um prazer para mim estar aqui com você, mesmo com essa voz quase de William Bonner. Ah, olha, de William Bonner, isso é uma bela voz. Então vamos começar pelos restaurantes. Como você define o seu tipo de cozinha? Eu faço uma cozinha essencialmente de vanguarda, eu sigo fazendo isso. A vanguarda está muito mais na ideia do que necessariamente numa aplicação específica de prato por prato. E brasileira. Eu resgatei quando o Ouro passou a ser meu, em 2015. Então explica um pouquinho, o Ouro não era seu, que história é essa? Em 2010, eu tive um convite do Eurico Carvalho da Cunha, um restaurateur conhecido no Rio de Janeiro, para fazer um restaurante, um projeto novo. E o restaurante era dele, né? Eu era um super contratado, porque eu pude dar o nome do restaurante, a linha do que a gente queria fazer, enfim, a gente acertou o projeto inteiro, mas o negócio era dele, essencialmente dele, 100% dele. E em 2015, enfim, por uma série de razões da minha vida, dos momentos e tudo, eu resolvi que estava na hora de eu fazer as coisas por mim. E aí eu separei dele, né, no bom sentido, tudo ótimo, numa boa. E levei o Ouro. Divórcio consentido. Um divórcio consentido, onde todo mundo termina bem, sabe que é melhor para os dois. E eu fui fazer o que eu acreditava de fato. Então, quando eu fui fazer a segunda encarnação do Ouro, eu quis juntar tudo que eu acumulei de conhecimento e de estrada e de gosto por comida, por cozinha, na minha carreira inteira. O meu primeiro restaurante como chefe, lá para 2001, 2002, uma coisa assim, foi o Zuca, que fazia comida 100% feita na brasa. Eu fiz isso durante muito tempo, fui muito reconhecido por isso, deu muito certo. E é como eu gosto de comer, é como eu cozinho na minha casa, é como eu cozinho nos meus dias livres. Então eu falei, poxa, e aí um dia na minha casa, com um grande amigo meu que frequenta meus restaurantes, gosta muito de comida, eu fiz um arroz para ele, direto na brasa, com as coisas preparadas direto no fogo, e ele falou uma coisa para mim, em tom de brincadeira. Ele falou, nossa, a comida da sua casa é muito mais gostosa que a dos seus restaurantes. Ha, ha, ha. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E eu falei, na hora eu defendi para ele, eu falei, não, mas é que comida gostosa não tem nada a ver com, né? A gente tenta uma comida autoral, ela é muito mais minimalista, isso aqui é um comidão, arroz. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça. Aquilo me pegou. Então, quando eu fui abrir o Ouro, eu falei, eu quero aquele gosto, aquele aquecimento do fogo, aquela coisa característica que só o fogo dá, mas com toda a vanguarda, com toda a técnica, com tudo que eu venho aplicando nos últimos anos. Eu tive a felicidade de conhecer o Ouro nos 2 momentos, né? E posso dizer aqui para os nossos ouvintes que o Ouro é um dos melhores restaurantes do Brasil. É isso sem problema, e olhando para o olho do chefe. Mas me fala qual é a diferença do Ouro e do Pipo, né? Porque é isso que as pessoas estão curiosas. O que encontra em cada um deles? O Ouro é um restaurante exclusivo para pouca gente. Tem 35 lugares, funciona
5 dias por semana, e essencialmente nós montamos o menu para vocês. Então a gente só tem menu degustação, temos 2 tamanhos para adaptarmos o tamanho da fome, e eu inseri escolha também no menu degustação, que a gente tem 2 momentos, a gente chama de snacks, mas na verdade são pratos muito mais complexos do que necessariamente os pratos que a gente come com os talheres, que no menu a gente chama com as mãos. Você come 13 momentos com as mãos no restaurante, isso é para todo mundo, e daí a gente tem um menu de 2 e 4 pratos, nos quais você escolhe entre 5 opções que a gente tem no menu. E 3 sobremesas, que você também escolhe uma. Eu quis trazer escolha para o menu degustação, porque também é uma coisa que ao longo do tempo começou a me afligir, não poder escolher nada. E no Pipo, ele é exatamente ao contrário nesse aspecto, porque ele é um restaurante democrático, inclusivo, ele é mais barato, ele é para mais gente. Eu tenho 75 lugares, ele funciona 6 dias na semana, almoço e jantar. O Ouro só funciona jantar e um almoço de sábado. Então, ele tem uma outra proposta e você escolhe tudo. A ideia fundamental, a pedra fundamental é a mesma, é uma cozinha feita na brasa, com muita criatividade e com sempre a busca de sabores bem marcantes, que é o que eu gosto em comida. Eu gosto de comer assim, eu gosto de cozinhar assim. Então eles têm o mesmo DNA criativo, mas são bem diferentes na essência. Agora, eu por acaso jantei no Pipo, eu sou aquele muito que faz lição de casa, e tinha lá um carbonara do Pipo, que é um prato, não sei, um mal talhado, uma massa grande, uma lasanha, não sei como definir ali como que você chama, e com uma apresentação de um carbonara diferente. O que é esse prato? O que significa isso no Pipo? Eu gosto muito da combinação do queijo com ovo e pancetta, que a gente faz a nossa própria pancetta lá no restaurante, a gente cura lá. E eu não tenho a pretensão de fazer um carbonara clássico, como grandes chefes vêm fazendo pela vida inteira, porque são marcados por isso. Na minha casa eu faço esse carbonara clássico feliz, sem problema nenhum. Mas ele não vai ser igual o que você come no Nino, por exemplo, com o Rodolfo, que é um craque para fazer isso. Então, o que eu penso? Eu penso que a gente tem que ter o nosso ângulo sobre esse prato. Eu gosto dos sabores, eu posso mexer um pouco nas texturas, você reconhece isso fundamentalmente como um carbonara, e a gente brinca um pouco com a apresentação, com o modo de comer, a experiência de comer uma massa grande cortada, massa fresca, que a gente também faz lá, cortada grande como um pedaço de lasanha, e cortando ao mesmo tempo que a gema do ovo, que a gente também cozinha a vácuo e defuma depois, para ir se misturando gradativamente, é completamente diferente de um molho feito à base de gema e queijo, né? Sem dúvida. Mas ele remete, ele tá ali, a pedra fundamental tá ali. Então acho que isso explica um pouco do que a gente faz no Pipo no Ouro. Agora, o Ouro é um restaurante de cozinha autoral, isso sem dúvida, não há nada que diga o contrário. Agora, você é um cara que não está presente no Ouro, a gente vai falar um pouco disso. O que seria o Ouro sem Cecília Audaz, que é sua mulher, sommelier e gerente de sala e uma das pessoas mais acolhedoras do Rio de Janeiro? Não, o Ouro não seria nada se não fosse Cecília. O Ouro simplesmente não seria mais. Ele provavelmente o Ouro não existiria. Não tem o menor problema de dizer isso, porque a Cecília é muito mais do que tudo isso que você falou, que já foi muita coisa. Entendo. A Cecília é uma entusiasta do que a gente faz. Ela vive esse conceito, essa ideia 24 horas por dia. E o mais bonito, eu digo isso com todo o distanciamento profissional, porque eu consigo ter, por incrível que pareça, uma mulher maravilhosa, casada, mãe do meu filho, tudo ótimo, mas eu consigo ver como profissional o crescimento da Cecília de 2010 para cá, profissionalmente, é assustador, é assombroso. Ela saiu de uma sommelier incrível, que sempre foi, para mim, indubitavelmente a melhor sommelier do Brasil, indubitavelmente. Eu não conheço nenhum sommelier que seja tão pesquisador, tão curioso, tão cientista do gosto, de como prova, que tenha muito mais curiosidade para entender a bebida do que por bebê-la, que é bem diferente. E, além disso tudo, a Cecília, ela entendeu e encampou o Projeto do Ouro, porque eu tenho estado realmente muito menos presente no Ouro do que eu tive ao longo da minha vida, mas se a gente colocar isso na régua de longo prazo, acho que em 10 anos
o último ano e meio eu tive um pouco mais ausente de fato, e a Cecília pegou de uma maneira incrível. Ontem aconteceu uma coisa muito curiosa, a gente mudou de menu semana anteontem, que é sempre uma coisa muito difícil no Ouro. E a Cecília, eu liguei para ela à noite, estava preocupada, o serviço fluiu perfeitamente. No terceiro dia, as coisas vão se assentando, né? Os primeiros 2 foram mais complicados e eu fiz o serviço dos 2 dias. E aí eu até brinquei com ela, eu falei, olha, eu acho que eu estou atrapalhando o Ouro. Acho que quando eu estou, o serviço vai pior. Agora, você fez uma provocação aqui, porque a gente tem sommeliers incríveis em São Paulo. Veja Manuel Beato, a própria Gabriela Monteleone, enfim. Isso não é uma provocação? Você continua um provocador? Não, de jeito nenhum. Eu tenho um respeito tremendo, inclusive são meus amigos queridos. Eu adoro o Manuel, adoro a Gabriela, que eu acho incrível. Eu acho que a Cecília tem... Mas a Cecília, eu me apaixonei por ela profissionalmente antes de me apaixonar pela mulher. A Cecília, eu conheci ela no EN, e a busca dela incessante pelo gosto e o desprezo pelo rótulo é uma coisa que eu não encontro muito em sommeliers por aí. Eu não... Enfim, ela tem um dos axiomas da Cecília profissionais, são que você não precisa de um grande sommelier para a gente tomar rótulos maravilhosos. Isso os rótulos já sabem por si. Quem bebe vinho sabe bem disso. Então, o sommelier, eu acho que ele tem uma coisa ele precisa ser um curioso, um pesquisador. Ainda mais no Brasil, né? Que o preço do vinho é absurdo. O custo de importação é inacreditável. Né? Inventaram uma substituição tributária, quer dizer, encarece tudo muito mais. Então, a gente recebe muita gente de fora. Os estrangeiros ficam tristes com o preço de vinho no Brasil. Então, acho que é uma pesquisa, é um garimpo de... Serra Pelada, sabe? Com aquela peneira para achar um pedacinho de ouro. E ela adora fazer isso. Eu vejo o olho dela brilha quando ela faz, quando ela prova. Ela faz Master of Wine. Tem um Master of Wine do Brasil. Ela faz esse curso que é longo, né? Demora 10 anos para chegar numa formação. E ela é... Assim, eu sou fã da Cecília, profissionalmente. Não sei nenhum demérito aos outros. Agora, mudando de assunto, né, já respondido a crise dos sommeliers, nós vamos passar para o seguinte: programas de TV. Você pode ser considerado um veterano, né? Quando foi que você apareceu a primeira vez? Como você se sentiu diante da tela? Arnaldo, eu fui... Da câmera, na realidade. Eu fui convidado em 2004. Eu fiz 3 especiais para o Fantástico num ano. Fui convidado para fazer um. Ele foi incrivelmente bem. E se desdobraram para mais 3 no mesmo ano. E aquilo teve uma repercussão incrível. Todo mundo falou muito bem. E daí eu levei um projeto no GNT em 2005, chamado Tá Na Época. O GNT era enfim, era um canal completamente diferente. E foi ao ar, também foi um sucesso maravilhoso. Isso ficou um pouco adormecido. E novamente em 2010, em uma visita ao Ouro, o diretor do Fantástico ficou muito impressionado com o jantar e ele me disse uma coisa que ele falou: isso não é um jantar, isso aqui é uma apresentação. Isso para mim não é só comer, isso é uma mágica. E o Fantástico nunca vai ter um quadro de gastronomia, não é o nosso negócio. O que a gente quer é mágica, show. A gente quer uma coisa que seja deslumbrante. Isso aqui é deslumbrante. Você acha que a gente consegue montar isso para fazer um quadro? E eu fiz o Mago da Cozinha, que foi um sucesso tremendo, fantástico. Foi pico de audiência em, sei lá, acho que de 16 Magos da Cozinha, foi pico de audiência em 15. Só perdeu para Rosane Collor, falando na época das magias do Collor. Agora, o programa tem um nome muito sugestivo, um mago, né? Esse quadro. Era fácil explicar para o grande público o que é cozinha molecular? Olha... assim, primeiro nome não fui eu que dei, né? Assim, foi só um nome de produção, né? A gente tem... Deve dar certo medo, né? Não, dá certo medo, mas ao mesmo tempo é porque a gente tem uma coisa, assim, quantas vezes eu já não falei elogiando um chefe que trabalha comigo, ou chefes que eu não conheço, que não trabalham comigo, mas que eu frequento o restaurante, eu falo, pô, esse cara é um bruxo, é um mago dos sabores. A gente tem muito a gastronomia fica um pouco dissociada da televisão, às vezes, porque a gente imagina que a televisão precisa ser compreendida. Na televisão, a gastronomia precisa ser compreendida no detalhe que é no restaurante.
E o grande público não está necessariamente interessado em saber todos os detalhes que envolvem aquilo, não só de preparo, como procedência, como tudo. Eu acho que a maneira mais democratizante que a gente tem de mostrar a cozinha é a TV. Por mais paradoxal que isso pareça, porque as pessoas não experimentam. Mas é claro que não era fácil explicar os conceitos da cozinha molecular, né, chamada cozinha molecular, mas ao mesmo tempo provocava nas pessoas a mesma surpresa genuína da transformação de textura e a preservação do conceito, do sabor, da emoção que a cozinha tecnoemocional queria provocar. E no final das contas, mais gente ficou sabendo como dá para pensar diferente, fora da caixa na cozinha. Explica quem criou esse conceito de cozinha tecnoemocional, porque aí vai ter um monte de gente perguntando pra gente que história é essa. A cozinha tecnoemocional foi um movimento dos espanhóis, canalizada, né, direto para uma pessoa, para o Ferran Adrià, que é provavelmente o maior gênio da cozinha e da comunicação moderna depois de Escoffier. Acho que é a única transformação que houve na grande cozinha depois de Escoffier, que é assim o pai da gastronomia clássica, que a gente chama de clássica, mas na época foi um revolucionário. Sim, moderna. Moderna, exatamente. E acho que aconteceu a mesma coisa com Ferran, e a gente só vai entender isso daqui a 30 anos, 40 anos. Ele só vai ter esse reconhecimento como o gênio que foi, da grande massa, nesse momento. Foi um cara que subverteu técnica. Acho que o grande negócio do que a cozinha moderna espanhola, chamada tecnoemocional, molecular, de vanguarda, disso tudo, fez pela cozinha, foi a técnica. Inventaram técnicas. E a técnica, até então, não havia não havia invenção sobre técnica. Então, inventando técnicas, subvertendo preparos, usando, por exemplo, nitrogênio para fazer... Um exemplo bem bobo. Usando nitrogênio para fazer sorvete, a menos 198 graus, você consegue congelar o que seria impossível numa máquina tradicional de sorvete, que não chega a essa temperatura, como o álcool, por exemplo. Então, você pode fazer um sorvete de cachaça, de vodka. Então, são maneiras de pensar que levaram a cozinha para um outro patamar. Agora é curioso, porque ontem, quando eu jantei no Pipo, teve uma sobremesa que eu provei, que era o limão, que é uma torta de limão desconstruída. O Ferran Adrià, para quem não conhece, esse chefe espanhol, catalão, como as pessoas queiram definir, ele realmente, acho que foi o grande gênio culinário do século passado, da virada para este, né? E então tinha lá uma torta desconstruída. Ele também foi um autor de um monte de rótulos, né? Porque ele criou a cozinha da desconstrução num primeiro momento. E a torta seguia exatamente os parâmetros. Ele estava tudo lá, só que não arrebentado, mas apresentado de uma outra forma, né? Eu não... assim, eu tenho... O que eu peguei eu tenho muita dificuldade, Arnaldo, com os rótulos que são impressos a qualquer tipo de cozinha. A cozinha de vanguarda, então, ela me deixou um pouco baratinado com isso, porque, por exemplo, desconstrução é um termo, para mim, essencialmente técnico. Eles usaram muito isso quando montaram os pratos. Mas isso foi o seu garçom que me disse, olha, é uma torta de limão desconstruída. Foi assim que eu sabia o que era torta. De forma alguma, a gente tem essa linguagem mesmo, de verdade. Pra gente é uma torta de limão, como é o carbonara. Eu imaginei exatamente um Ferran Adrià dos primeiros tempos, quando ele foi capa da revista Time. Mas esse já é outro assunto. Eu quero saber o seguinte, o que explica o sucesso e tantas temporadas do Que Seja Doce, The Taste Brasil e agora Perto do Fogo, né? Bom, é difícil. Se eu soubesse a fórmula do sucesso, eu teria aplicado ela antes e seguiria aplicando de agora em diante para não ter mais nenhum insucesso, né? Mas eu acho que a verdade, uma coisa que entremeia tudo isso é que eu não tenho nenhuma persona de TV. Eu sou exatamente a mesma pessoa que está nos 3 programas. Evidentemente, o Que Seja Doce é um programa muito mais leve. Eu apresento um programa que, para mim, não é de doce. Para mim, é um programa sobre empreendedorismo. Aliás, você disse que não entendia nada de doce quando começou. Isso eu me lembro bem. Agora, nada, eu sei, você não era especialista em confeitaria. Não sou confeiteiro, é profissional. Agora, quantas horas de TV? Quanto tempo seu rosto fica na tela de TV? Eu não sei, Arnaldo. Eu tento não fazer essa conta para não me assustar, para não me... também não me impressionar e não me deprimir em algum momento que esse vento mude, né? Entendi. Agora,
Uma pergunta, uma curiosidade que eu sempre tenho é o seguinte: é justo do julgamento que vocês fazem nesse The Taste Brasil com uma colherzinha? O cara tem que montar ali um microprato e ser genial. É justíssimo. Eu acho que, inclusive, o The Taste... Bom, eu sou um fãzaço do The Taste. Zaço. Porque eu acho que ele é uma síntese de grande cozinha. No Ouro, a gente tem, você já jantou lá algumas vezes, então você sabe bem, esse primeiro momento para comer com as mãos, a gente sempre faz ele do tamanho de uma a no máximo 3 mordidas. É um dos axiomas da minha cozinha. Eu acho que nenhum prato do mundo, por mais delicioso que seja, ele é tão interessante a partir da 4ª garfada, da 4ª mordida. Ele tem primeiro o momento da surpresa, depois o momento do reconhecimento e depois o momento do aproveitar o prato. A partir daí, ele é só repetitivo. E o The Taste, eu acho que ele te dá tudo no número 1, que é o melhor de todos. É a surpresa, o tentar reconhecer e, principalmente, você aproveitar aquilo ali. Então, é um tiro. Eu acho que é uma metáfora da cozinha. Você não tem uma segunda chance na cozinha, né? O prato saiu, foi para frente, já era, não tem um segundo momento. Então, acho que ele é uma metáfora muito perfeita do que é o universo da gastronomia. Acho que não tem nada mais justo e premie gente que se expõe mais do que o The Taste. Agora, eu tive o prazer de ser um dos jurados convidados especiais lá do Top Chef, uma delícia participar, um momento importante. Eu queria entender como você consegue estar na Record e na GNT, que é uma concorrente, né? Porque pertence à Globo. Como que é isso? Bom, eu acho que eu contei com a generosidade de ambas as partes, né? Primeiro do Marcelo Silva, vice-presidente artístico da Record, em ter me feito o convite. E da maneira que me foi feito, foi assim, uma coisa de filme. Acho que eu não tinha nem como negar. Adorei fazer. Adoro fazer. E aí, generosidade maior ainda do GNT, que eu tenho um contrato fixo com o GNT e de exclusividade. E eu fui levar no GNT essa possibilidade. Expliquei para eles que era um sonho para mim, tremendo, fazer Top Chef, que era um programa que eu assistia quando eu era estudante de cozinha. E que eu achava que realmente não teria nenhum problema. Pelo contrário, a gente só iria fortalecer a imagem para os 2 programas. E a Daniela Midani, diretora-geral do GNT, foi extremamente generosa comigo, apoiou, deixou eu fazer. A Record super generosa também. Então eu estou fazendo as 2 com muita alegria. Muito bem, agora vamos voltar para a cozinha de novo. No começo da sua carreira, você teve a grelha como algo essencial, a brasa, né, no Zuca. Depois você enveredou por essa cozinha de vanguarda, se distanciou do que você chama de cozinha brasileira. E eu queria que você falasse um pouco, porque você retoma a grelha, e eu queria saber como foi a sua evolução culinária. E você perdeu um pouco do atrevimento nesse período? Eu não acho, mas isso foi uma coisa que foi marcada na minha cabeça quando você foi no Ouro da última vez. Que você falou pra mim que a sua cozinha tá menos atrevida. É engraçado, Olha que o crítico não pode abrir a boca. Não, eu tenho, mas eu registro as coisas, mas nunca de uma maneira negativa. Eu faço muita... Eu reflito muito sobre o que eu escuto, sobre o que eu vejo, sobre o que eu leio, tudo. Mas eu acho que eu fiquei mais maduro, né? Eu diria que eu vejo pratos que eu fazia na minha cozinha com 24, 25 anos, no Z, principalmente, depois do Zuca, e eu acho que não era só... Acho que o atrevimento ele tem que vir colado com a entrega, né? Então, assim, ser atrevido por ser atrevido, só provocar, eu acho uma delícia quando você é surpreendido excepcionalmente bem, assim. Eu acho que a minha cozinha hoje ela está mais equilibrada, mas de maneira alguma eu considero ela não atrevida, pelo contrário. Eu acho que a gente ainda... É uma coisa que eu falo muito para os meus chefes que trabalham comigo, nos restaurantes e no Ouro principalmente, é que a gente não tem que ter medo. Medo do gosto, medo do tempero, medo do sal, medo da pimenta, medo do limão. Eu saio muito para jantar e o que eu percebo, às vezes, nos restaurantes que começam a ficar mais... famosos, mais premiados, é que as pessoas começam a se conter muito nos sabores. E uma coisa que eu tenho orgulho do Ouro é que a cozinha é deliciosa, assim, um restaurante delicioso, a comida muito gostosa. Isso para mim é pré-condição. O que mudou
muito é que no ouro, a encarnação anterior, talvez a mais atrevida, eu colocava a surpresa à frente do sabor. Sim. Eu achava que era mais importante ser surpreendente do que ser delicioso. E hoje em dia eu não faço essa escala. Eu não passei o sabor na frente. Eu simplesmente coloco o sabor como pré-condição. E a partir daí a gente vai atrás da surpresa, seja ela em textura, seja ela em combinação, seja ela no que for. Mas a gente coloca o sabor, ele é pré-condição. Ele saiu da linha da graduação do que é mais importante. Agora, você já tinha sido capa da Veja Rio em 2002, voltou a ser ano passado e apurou-se que você fatura R$500 mil com as suas participações na TV. TV é um negócio lucrativo? Lógico, é muito lucrativo. A TV é uma possibilidade de você atingir muita gente e de você ser remunerado por isso. A TV ela é menos lucrativa do que as pessoas imaginam. E acho que não é só para mim, não. Acho que é para os donos das TVs. Mudou muito esse negócio de anos para cá. Acho que, sei lá, há 10, 15 anos atrás devia ser muito mais lucrativo ainda. Mas continua sendo um negócio muito bom, te expõe muito, te dá muitas possibilidades. E não só a TV, mas o que a TV te traz. Que são as possibilidades de palestras e encontros e outras... Enfim, outras frentes. Falando nisso, você faz de 12 a 15 eventos por mês, é isso mesmo? E você cobra entre 40 e 100 mil reais de cachê? Não. Essa capa da Veja, preciso explicá-la, porque seria maravilhoso que eu conseguisse ganhar esse dinheiro todo, né? Eu vou explicar. O que tá escrito ali é o custo do evento. O custo do evento está muito separado do meu cachê, né? Assim, quando você faz um jantar para 100 pessoas, por exemplo, para sua empresa, seria maravilhoso que todo o dinheiro fosse direto do meu bolso, mas não é o que acontece, né? A gente tem insumos, aluguel de equipamento, pessoal, enfim, tudo isso. Isso é o custo do evento. Mas eu não vou te negar, não. Eu sou remunerado pelo meu tempo, né? Que é escasso, como você mesmo falou. Eu faço 4 programas de TV, tenho 2 restaurantes, eu tenho mulher, filho de 5 anos, ocupa muito tempo isso. E hoje em dia eu faço menos, eu quero fazer menos coisas para poder ter a minha vida mais equilibrada também. Eu trabalho insanamente. Então, você falou, a TV paga bem? Você paga bem, mas talvez pelo volume que eu faça, deveria pagar muito melhor ainda. E quanto tempo você passa gravando? Como que você faz para tocar os restaurantes? Qual é a proporção? Eu não tenho isso tão organizado matematicamente com o tempo, mas eu te digo que eu tenho dias de gravação intensos. Eu faço 3 dos meus 4 programas em São Paulo. Foi uma das razões de eu ter aberto um restaurante aqui. Eu achava que eu tinha muito tempo aqui, que eu poderia aproveitar melhor o meu tempo livre, fora de gravação, em São Paulo, já que eu não podia voltar todo dia para o Rio. Eu dormia em casa. Então eu falei, vou aproveitar melhor esse meu tempo e vou abrir um restaurante em São Paulo. Quando eu não estou gravando, eu estou no Rio, eu estou full time no Ouro, estou direto lá. Passei as últimas 3 semanas internado, fiquei 16 horas por dia dentro do restaurante, mudando menu, fazendo toda a parte. Mas eu acho que também faz parte do meu modo de trabalhar, do que eu acredito para a cozinha, do que a gente faz, uma cozinha colaborativa. Então acho que se eu fico colado nos restaurantes o tempo inteiro, fazendo serviço, na cozinha, operando tudo, eu deixo de dar espaço para gente muito boa aparecer. E uma das coisas que eu acho que faz o Ouro ser um restaurante tão especial é ter gente melhor que eu trabalhando junto comigo. Mas você já disse também que não é molezinha trabalhar com você. O que é isso? Não é molezinha, porque eu acho que eu sou muito justo, mas eu sou 100% meritocrático. Comigo que vale a meritocracia, então não é moleza porque eu tento tirar individualmente o melhor de cada um. Eu não tenho uma linha de liderança, eu sou carinhoso com quem eu acho que precisa de carinho, eu sou mais duro com quem eu acho que precisa de dureza, e com quem eu acho que pode ser melhor ainda, aí com esses é que eu não sou menos molezinha, porque eu quero que ele saia dessa experiência de estar comigo transformado, como eu vou sair transformado por estar convivendo com gente boa. E o melhor de tudo, que foi ao longo do tempo eu consegui trazer isso, com essa filosofia para dentro do meu negócio, foi uma das maiores razões de eu ter, de fato, feito o Ouro meu, né, e ter saído do negócio que eu queria aplicar esses conceitos, foi poder não preparar as pessoas para saírem do meu negócio. Acho que o grande conceito dos restaurantes do mundo inteiro é: venha trabalhar para mim, ganhando nada ou 2 cocadas e uma mariola, né? E aprenda conosco.
e você vai botar isso no seu currículo, e isso na sua vida vai ser maravilhoso, você vai virar um grande chefe no futuro. Bom, eu não gosto disso, eu não gostava disso quando eu era garoto. Eu sempre fui muito questionador nesse ponto. Eu não tenho... Sabe quantos estagiários eu tenho no Ouro? 0. A gente não faz estágios não remunerados, a gente não acredita nisso. Então a gente paga para menos gente acima do mercado. A gente quer ter menos gente trabalhando, mas eu quero ter os melhores dos melhores. Então a gente não tem aquela hierarquia da cozinha, que também é outra marca das grandes cozinhas. Eu não estou preocupado com hierarquia, eu não estou preocupado com nada disso. Eu estou preocupado com gente boa, com talento e talentos complementares. Então isso faz com que eu tenha muito desejo, muita vontade de ser um aglutinador de gente muito boa, com a minha ideia de cozinha, que passe a ser o DNA deles também, e eles não se preparem mais para sair do meu negócio. Eles se preparem para transformar o nosso negócio num negócio perene. Então eu quero que no longo prazo, no médio prazo, essas pessoas todas sejam meus sócios em coisas diferentes que a gente vai fazer. Ótimo isso, porque quantos sócios você tem? Qual a exigência de retorno financeiro? Você sofre muita pressão? Não tenho nenhuma pressão, porque uma das coisas que eu aprendi com o tempo e com também cabeçadas que a gente dá na vida, foi ser muito controlado com o investimento, com a despesa fixa do negócio, com tudo isso. Então, meus negócios hoje, eles rodam absolutamente no azul, que para mim é uma alegria. Vou fazer uma parte sobre a sua pergunta sobre sócios rapidamente, porque uma das coisas que eu acho que são deseducativas no nosso universo de restauração é que os modelos de restaurante que os jovens entram na gastronomia sonham são modelos inviáveis economicamente. Eles entram sonhando com restaurantes que no final do ano rodam no vermelho. Tem 50 pessoas na cozinha para fazer um serviço de 30 pessoas no jantar e tudo. Então, eu acho que o sonho está equivocado. Ele você estava comentando isso sobre você ouviu o podcast do Rodolfo De Santis e disse que ele conseguiu inverter o mindset, né? Eu gostei, eu fiquei muito impressionado. Eu sou um fã do Rodolfo, da cozinha dele, da pessoa dele também, e fiquei muito impressionado de ver como ele, não sei se ele fez isso conscientemente ou não, mas ele pensa primeiro em fazer os restaurantes que deem a ele um retorno sólido financeiro, para ele estar tão tranquilo que ele possa abrir o restaurante autoral dele. Acho que foi o caminho inverso que eu fiz. Eu quis primeiro fazer meu nome na gastronomia e ao longo dos anos isso talvez não esbarrou, não bateu com sucesso financeiro. Hoje, o meu barato é ter o meu restaurante autoral, que eu tenho, o Ouro, e ele dá retorno financeiro, para mostrar para esses garotos que trabalham comigo que isso é possível e que isso é desejável e principal, isso é fundamental se você não for abastado. Mas eu tenho 2 sócios, eles são minoritários no negócio. Eu fiz questão de desenhar dessa maneira, porque eu também aprendi que no passo da minha vida que eu estava, eu não queria ter mais dono, eu não queria responder mais a alguém, porque eu acredito na filosofia de cozinha que a gente tem, eu acredito na filosofia de gente que eu tenho. Mais do que cozinha, eu acho que eu não trabalho com comida, eu trabalho com gente. Então, para aplicar isso, eu queria ter liberdade completa. Então, eu não tenho pressão de retorno financeiro alguma. Meus sócios são ótimos sócios, excepcionais, eles não se metem em absolutamente nada, isso tem uma parte ruim, claro, eles não trazerem, não aportarem conhecimento. Eu vi também outro podcast da Paola dizendo que o sócio dela é um sol maravilhoso, porque cuida do negócio. Ela elogia o Benny Goldenberg o tempo todo, porque ela diz que ele dá liberdade para ela trabalhar. É uma maravilha isso também, eu vejo um outro modelo do meu, mas no meu caso eu experimento um outro extremo que também funciona muito bem, que é a liberdade para trabalhar sem interferências. Como o negócio roda no azul, até hoje nunca tivemos nenhum tipo de problema. Quanto faturam seus restaurantes por ano? Ai, Arnaldo. Olha a resposta. Ai, Arnaldo. Não, assim, eu vou te dizer só uma coisa. O faturamento dos restaurantes, ele é completamente dissociado do resultado dos restaurantes. Lucro, faturamento. Eu vou te dizer que, como negócio, ele, até o ano passado, até a reforma trabalhista, então, ele era um negócio muito ruim. Porque ele fatura muito, ou seja, ele gira muito dinheiro e ele dá um resultado muito pequeno. Então ele tem o que os americanos chamam de liability, que tem uma palavra
em português, acho que é risco de você se explodir, muito grande, porque ele ficava muito numa zona cinza enfim, de direitos trabalhistas, de tudo, na maneira como as coisas eram cobradas aqui, ainda são cobradas aqui. Era muito difícil você prever um restaurante. Então, o faturamento é muito dissociado do negócio. Eu te digo que os restaurantes hoje trabalham com 10%, quando muitíssimo bem administrados, e alguns restaurantes trabalham com margem de 8%, 7% ao ano, que é menos que CDI. Você parar para pensar que se você botar o dinheiro no banco, numa aplicação ruim, né, que não são produtos diferenciados, que você pode ganhar mais dinheiro, você vai render mais do que se você botar para jogo, né, botar a cara a tapa e render, isso se torna um mau negócio. Então eu quis subverter isso e transformar o restaurante num negócio lucrativo. A gente fatura hoje bem, eu diria que alguma coisa em torno de... Tem que fazer conta, não sei de cabeça. Mas é muito menos do que o restaurante de São Paulo. São Paulo é uma outra realidade. Eu estou muito impressionado com o movimento da cidade. Eu acho que o desafio desse negócio é transformar esse faturamento em rentabilidade. É o grande desafio. Agora, você falando de começo de carreira, você quebrou a cara com o Z Contemporâneo, que durou 10 meses, e depois um Mix by Bronze. E aí, by Bronze é ótimo. Isso foi coisa do Ricardo Amaral, né? Isso aí você não sabe quanto eu briguei para não ter isso, né? Mas, E aí, qual foi o aprendizado dessa... Assim, foram situações completamente diferentes, né? A do Z eu fui atrás de um sonho, eu fui convidado para fazer um projeto grande, para poder dar margem, dar vazão à minha criatividade, de fazer vários restaurantes diferentes, com conceitos bacanas e com gente da forma que eu acredito hoje, mas eu era muito jovem, e eu tive um sócio muito difícil, de fato. Eu tinha 2 sócios, um sócio... capitalista e um sócio administrativo, e definitivamente o sócio administrativo e eu não nos entendíamos por absolutamente nada. Foi uma convivência pessoal absurdamente difícil, mas é claro que ser jovem não ajuda nisso, né? Eu poderia ter conduzido isso de uma outra maneira e talvez o restaurante não tivesse acabado. Mas o que eu te digo, assim, sem menor sombra de dúvida, é que eu acho que o maior risco que eu corri na minha carreira inteira foi o Z ter dado certo. Porque se o Z tivesse dado certo, eu seria um cozinheiro e um homem, principalmente, medíocre. Porque eu não estava preparado para ter o sucesso que aquilo teve no início. O Z foi um negócio que fechou, dando resultado e faturando zilhões de reais na época, né? Incrível. E o Mix já foi uma história completamente diferente, que também na gastronomia e a relação com a imprensa me causam uma certa... estranheza, para falar a verdade. Porque, cara, é uma profissão como outra qualquer, é meu trabalho. Eu fui trabalhar no Mix, eu preciso pagar a conta, eu pago aluguel. A imprensa às vezes coloca os restaurantes caros como inacessíveis e os chefes como artesãos pequenos e tudo, mas não entendem quando esse artesão pequeno e tudo precisa trabalhar para pagar a conta. Eu fiz isso no Mix com muito orgulho, como fiz no Marina, com mais orgulho ainda. Fui ser chefe do Grupo Marina, eram 4 hotéis, e eu precisava trabalhar, pagar a conta. Eu não tinha mais pai rico, estava por minha conta. Então... trabalhar faz bem para você também se reconectar com a essência do trabalho que existe por trás da espuma, no sentido não vanguardista, mas no sentido do oba-oba, entendeu? Era um chefe reconhecido, cheio de prêmio, que no final das contas não tinha onde cair morto. Você tem uma personalidade muito marcante. Vou pegar direto do túnel do tempo. No início dos anos 2000, e é uma coisa que me marcou muito quando eu li, você fez uma crítica muito severa a vários restaurantes, em especial Antiquários, que era um clássico português que já está fechado. Você teria dito na época: no Rio existem restaurantes que não apresentam nada de novo, tem uma porcaria de comida e mantém a aura de especial. Você era bocudo? Eu era garoto, né? Acho que tem uma... Primeiro que, nessa mesma entrevista, eu fiz uma ponderação dizendo que eu respeitava muito a história do negócio e o gosto de quem ia. Eu vou contextualizar essa declaração, porque evidentemente eu falava muito mais do que eu devia, mas eu me expunha a isso, ao contexto, né? O contexto foi o seguinte: o Antiquários, na época, era considerado o melhor restaurante do Rio de Janeiro. E nessa entrevista, o contexto foi: eu coloquei como um brasileiro que trabalhava fora, que viu muita coisa, que trabalhou em lugares bons e que tinha uma ideia diferente de cozinha, o incômodo, eu coloquei o meu incômodo do grande restaurante, o Carioca, ser um restaurante português, que fazia comida clássica.
sem nenhuma coisa especial na cozinha. Eu acabava de vir de Nova York, uma cozinha efervescente, com muito lugar bom, novo, bacana. Então eu queria que aquilo fosse um chamado, uma provocação para olhem a cozinha brasileira, moderna. Olhem os jovens chefes fazendo coisas diferentes. Olhem pra gente. E definitivamente foi uma forma totalmente equivocada, que eu me arrependo tremendamente de ter feito, até porque eu você conheço... já matou minha segunda pergunta. Você se arrependeu? Não, me arrependo tremendamente, porque eu conheço o pessoal do Antiquários, eles sempre foram muito gentis comigo, mesmo depois dessa coisa. Eu tinha certeza que seria muito ruim, eles foram muito gentis comigo e eu fui extremamente grosseiro com eles, mas eu me deixei levar por uma conversa que em algum momento se tornou uma conversa de botequim, sabe? Não era uma entrevista papum, foi uma coisa tipo, poxa, mas a cozinha, tal, âmbito geral da cozinha, eu dizendo que eu achava que a cozinha precisava ser mais bem representada por produto, por modernidade, por ideias, e refrescado e tudo, e aí fomos pincelando por restaurantes e saiu Antiquários. Poderia ter saído outro. ainda bem que não saíram todos. Ainda bem. Bom, nós vamos para a nossa sessão Fast Food. Opa. A sessão de perguntas rápidas para respostas ainda mais rápidas. Não é meu forte, ajuda. Vamos lá. Quem é mais popular entre os chefes televisivos do Rio de Janeiro? Você ou Claude Troagro? Claude Troagro, sem dúvida nenhuma. Claude Troagro é uma delícia. Eu sou apaixonado por ele. É o homem da minha vida. Eu entrei na cozinha por causa do Claude. A minha ideia sempre foi seguir a filosofia do Claude. E ele, com aquele sorriso, aquele borrogodó, ele é muito mais popular do que eu. Você já declarou que estava à frente do seu tempo. Era pretensão? Não, era burrice mesmo, porque eu acho que estar à frente do tempo é tão equivocado como você estar atrás do tempo. Isso é uma coisa que a linha do tempo mesmo, a experiência, a maturidade me deu. Acho que o correto é você estar no seu tempo. E você está em sintonia com o seu tempo? Eu estou absolutamente em sintonia com o meu tempo hoje. Eu estou sempre pensando todas as minhas ideias, como eu faço para isso dar certo agora, nesse momento. Eu não digo que foi pretencioso quando eu falei isso. Eu acho que foi falta de reconhecimento do equívoco. No ano passado, o Ouro recebeu a 2ª estrela do guia francês Michelin. O que é necessário para manter essas estrelas? Mas se eu soubesse, eu tinha tido 3, né? É um guia que a gente não sabe exatamente, não são parâmetros. Não tem um checklist do que você faz para ganhar a estrela no Michelin. Eu vou só te contar rapidamente, mais rápido ainda, no fast food, uma passagem pós-Michelin, 2 estrelas. Eu cheguei no Rio, a Cecília marcou uma reunião com o time inteiro, aquele momento, comemorando e tal, e a Cecília, muito empolgada, pede a palavra, né, e tal, na reunião, e fala, porque agora, a partir de agora, nós somos outra vida, outro restaurante, temos que fazer tudo assim, temos mais atenção, mais isso, mais aquilo, porque vai todo mundo olhar pra gente com mais coisa. E aí aquilo me deu um soco no estômago, aí eu falei uma coisa no ouvido dela, assim, tipo, meu amor, não me bate com rolo de massa em casa. E aí pedi a palavra e falei, pessoal, desculpa, eu vou discordar da Cecília. Eu vou dizer a vocês o seguinte, que eu acho que a gente tem que fazer... Sabe o que a gente tem que fazer a partir de hoje, que nós somos 2 estrelas Michelin? Nada diferente. A gente tem que seguir fazendo o que a gente acredita, da maneira que a gente fez até aqui, com leveza, com espontaneidade, com alegria, com a pegada do que a gente faz, aí sim, para ela com atenção redobrada, porque a gente vai ser mais cobrado, né? Expectativa... a felicidade e a expectativa menos resultado, mas vamos ficar mais esperto, mas vamos seguir fazendo a mesma coisa. Então, se eu soubesse o que precisa, eu não teria 2, eu teria 3, nos 2 restaurantes. Falando em listas, tem o ranking 50 Best. Neste ano, foram 5 casas contempladas no Guia Mundial e você não está nem entre os 120, né? Isso te incomoda? Arnaldo, eu vou te falar com toda a franqueza do mundo. O 50 Best já foi um grande sonho para mim. E hoje em dia eu tenho outros sonhos, completamente diferentes de uma lista, uma coisa. Eu sou do tipo que, assim, se existe lista, a gente gostaria de estar. E isso não é por vaidade, isso é pela consequência comercial e objetiva do negócio. É bom para todo o time, é bom para a oxigenação financeira do negócio, é bom para tudo. Mas não é um sonho para mim. Você não vai me ver gastando dinheiro e fazendo movimentos loucos, e de tempo principalmente, rodando o globo para
para falar do meu restaurante, porque esse ranking, que eu acho uma delícia de assistir, ele ainda é muito fundamentado em relações públicas. Entre chefes e entre jornalistas e gourmets que comem, que votam isso. Então eu não tenho essa política, esse tempo para isso hoje ele não existe na minha vida. E se ele existisse, ele não seria dedicado para isso. Eu dedicaria mais tempo à minha vida pessoal, porque eu acho que falta um pouco de tempo para isso. Me incomoda, sim, mas é um incômodo que eu aprendi a lidar. No mundo da alta gastronomia carioca, você tem 3 concorrências de peso. O Lasai, ou Lassai, do chefe Rafa Costa e Silva, o Tec do seu colega Alberto Landgraf e do seu colega mais que colega, né, Claude Troagro, hoje comandado pelo filho dele, Tomás Troagro, o Olampe. Como você encara esses rivais culinários? A gente não se vê como rival de verdade, honestamente. Temos todas propostas completamente diferentes, todos os 4 completamente diferentes. Eu te diria só assim, mercadologicamente, nós estamos no lugar errado. Tem muito restaurante alto nível para uma cidade que não tem tanta gente interessada por comida como São Paulo. Mas, fora isso, que é um mercado um pouco mais difícil, mais competitivo, a gente não se vê como rival de forma nenhuma. Pelo contrário, eu sou muito amigo do Rafa, por exemplo. Gosto muito do Rafa, gosto muito do Tomás também, a gente não é tão próximo, mas a minha relação com o Claude é muito mais do que de amigo. O Claude, para mim, é um mentor, é um guia, é um pai, é completamente diferente. Então, quando o Claude era o comandante em chefe do Olampe, imagina se eu me colocar como concorrente dele, de forma nenhuma. Sobre o fechamento do restaurante Roberta Sudbrack, da chefe de mesmo nome, você declarou que sua colega fracassou e deveria ter aprendido com erro, em vez de decretar a morte da alta gastronomia. Ela ficou magoada contigo? Não, ela ficou muito magoada comigo e no meu modo de ver, completamente sem razão. Porque isso é uma das coisas que me deixam realmente triste, de verdade. Porque eu não gosto, Arnaldo, apesar de eu ter uma personalidade forte, eu não me disponho com ninguém. Assim, o que aconteceu no começo da minha carreira foram descontextualizadamente, minhas declarações deixaram umas pessoas muito aflitas por uma declaração de peso forte. O que aconteceu com a Roberta foi... Eu vou te contar uma coisa que ninguém sabe, diferente sobre isso, tá? É o que eu quero ouvir. Tá. A gente leu na Veja, inclusive, porque a Veja deu com exclusividade uma entrevista com a Roberta, anunciando o encerramento do Roberta Sudbrack, do restaurante dela. E essa revista saiu no sábado. Eu e Claude lemos essa entrevista juntos no celular dele, num set de gravação do DTs. E quem ficou irado com a Roberta nesse momento foi o Claude. Porque a Roberta estava tirando para tudo quanto é lado, dizendo sobre tudo, e eu botei panos quentes. Naquele momento eu falei, chefe, Claude, não fica assim. Eu já fechei restaurante, é muito duro. Você tá magoado, tá mordido, tá triste, pode estar duro. Eu fechei assim, quebrado. Então é tudo ruim. Então é como se você tivesse que se distanciar, porque você olhar muito de perto, Arnaldo, não é na cozinha, é na vida. Reconhecer os próprios erros é muito mais difícil do que responsabilizar o mercado, o mundo, a chuva, é tudo mais difícil. E eu falei pra ele, cara, não fica assim, a Roberta e o Claude eram muito amigos, são muito amigos, não sei ainda, mas já foram muito amigos. E ele falou, tem razão, que bom. Só pra você ver qual é o meu entendimento sobre as declarações dela. O que acontece é que essa entrevista começou a ecoar e virou uma segunda, se desdobrou para uma segunda, uma terceira, uma quarta entrevista, uma capa de um jornal, um outro. E aí aquilo começa a tomar uma onda de um movimento. E aí a pessoa, a Roberta, de algum momento, ela acabou que ela respirou isso, deixou de ser um desabafo num momento duro para virar uma bandeira. E aí, nesse momento, eu precisei, como responsabilidade com o meu negócio, com quem acredita que está dentro do meu negócio, dizer também de forma pública, não, pera lá, não é bem assim. E eu escrevi um artigo grande, publiquei, enfim, tenho muito orgulho desse artigo, não me arrependo de forma nenhuma disso, no qual eu disse que existem 512 formas de manifestar gastronomia e alta gastronomia, que seja com menu degustação, sem menu degustação. Olha a Casa do Porco aí, que é um espetáculo, o único restaurante entre os 50 melhores do mundo brasileiro e que, além de tudo, tem um menu abaixo de $30. A degustação é surreal.
Então, essa democracia, ela existe. A nossa cozinha nunca esteve tão diversa. E aí eu acho que a Roberta, ela deu as declarações dela quando o negócio começou a andar para sair de um desabafo e virar um movimento. Eu senti responsabilidade para quem trabalha comigo, para quem está no meu barco e principalmente para a galera que está fora também, para dizer, não, pera lá, agora também não é bem assim. Ela ficou magoada comigo, eu fico triste que ela seja magoada comigo com isso. Eu já escutei dizer, enfim, por outras pessoas, que ela achou que foi uma covardia no momento eu ter feito aquilo, e foi muito pelo contrário. Eu teria sido um covarde se eu tivesse assistido calado até o ponto de repente, as pessoas que trabalham comigo começaram a questionar o trabalho delas, o que elas fazem ali, o que elas estão fazendo, será que elas estão sonhando o sonho errado? Não, gente, o sonho é pessoal e intransferível, cada um tem um. Se o dela é fazer hambúrguer e cachorro-quente naquele momento, vai ser feliz fazendo isso. Não tem juízo de valor. Se ela quer fazer agora, como fez o restaurante dela, o Sul de Pássaro Verde, mais intimista, mais coisa, vai ser feliz fazendo isso. Se amanhã a Roberta acordar e quiser fazer o restaurante mais alta gastronomia, fazendo menu de degustação, o que vai acontecer? O mundo mudou, a gastronomia voltou, ela não pode mudar de ideia? Ela pode mudar de ideia. Então, eu não falei isso de forma nenhuma com o intuito de atingir a Roberta. E acho que eu sou muito mais cuidadoso com a Roberta do que a Roberta foi cuidadosa comigo ao longo da vida profissional dela. Porque quando a Roberta falava muito mal sobre qualquer pessoa que usava um termocirculador na cozinha, eu nunca levantei para gritar, pera lá. Eu ouvia aquilo calado e falava, eu já passei por isso. Às vezes a língua é chicote da alma, né? A gente fala mais do que deve, exagera e não precisa. Você gera inimizade à toa. Eu tenho carinho pela Roberta, admiração por ela, uma pena que isso tenha acontecido, mas eu acho que a gente não precisa pensar igual, né? Eu lido muito bem com a diversidade de pensamento, Arnaldo, para tudo. Para política, religião e para a cozinha também. Nosso fast food foi longo, agora eu tenho perguntinhas muito rápidas para encerrar a sessão. Você ainda pretende ter um restaurante fora do Brasil e por quê? Eu pretendo ter eu pretendo ter muitos restaurantes fora do Brasil e dentro do Brasil, porque é a minha vida, eu amo isso que eu faço. Eu acho que a gente tem que... a única maneira que eu enxergo de seguir podendo ter cada vez gente melhor trabalhando comigo e sendo meu sócio nos negócios, é abrir outros negócios. Senão a gente bate sempre na cabeça, né? Então eu vou ficar formando gente, a gente vai ficar trazendo gente para um ponto muito bom e a gente devolve para o mercado. Eu prefiro, vem para cá, vamos fazer junto. E aí a única maneira que tem para aproveitar isso é crescer. Eu não inventei isso, a Ambev faz isso. E qual o país? Eu penso nos países que eu tenho mais familiaridade, né? Assim, Estados Unidos, que eu morei lá, gosto muito de Nova York, claro, é um sonho para qualquer chefe, imagino eu. Miami, que é uma cidade de praia que eu acho deliciosa. E Portugal, acho incrível, enfim. Mas não é um objetivo traçado, mas eu tô atento. Quantas vezes por semana você treina e você treina o quê? Eu treino jiu-jitsu, eu treino 4 a 5 vezes na semana, o que a agenda permite. Eu tenho até um kimono aqui de São Paulo para treinar na academia aqui também, não me atrapalhar a viajar. O jiu-jitsu para mim, é o fio da balança da minha vida. É o meu centro de equilíbrio. E onde eu aprendi também, além das marretadas que eu tomei na cabeça na vida, a deixar meu ego 100% fora da equação. O ego não me atrapalha mais em nada, ele me atrapalhou muito. E eu aprendi com isso. Então, o jiu-jitsu é uma metáfora simples da vida, porque tem sempre alguém mais forte e melhor que você. E por mais que você esperneie, você pode ficar triste e tudo, você vai apanhar. Mas também tem tempo para acabar. Uma vez a gente se encontrou e estávamos usando a mesma camisa. E você falou, eu tenho várias camisas desta marca iguais. Você é metódico? Não sou não. É porque especificamente essa que você está falando é uma camisa que eu uso. É uma camisa muito fininha, muito fresca para o Rio de Janeiro, muito gostosa de usar. E eu me sinto à vontade, ela não amassa, eu posso viajar, fazer um monte de coisa com ela. Então, realmente, eu tenho, especificamente de uma camisa, eu tenho várias camisas iguais. Mas eu sou metódico, sim. Eu não tenho várias camisas iguais a essa que eu estou usando, por exemplo, só tenho essa. Mas eu sou metódico, com um trabalho bastante metódico. A gente vai para nossa sessão de encerramento, receitinha. Que pena, passou tão rápido isso, eu podia ficar mais tempo aqui conversando com você. Receita. Vou falar então uma receita de churrasco, logo para jogar uma polêmica na história. Dos testes do Perto do Fogo, uma vez, eu acabei aproveitando uma coisa para o ouro, que de gosto ficou excepcional.
tem sempre essa coisa do verdadeiro churrasco, você tempera com sal e mais nada. E eu descobri que a fumaça das ervas queimadas na brasa é absorvida pela gordura intramuscular da carne, né? Aquela gordura, aquele marmoreio, e dá um gosto excepcional. Então eu vou falar uma coisa, experimentem no churrasco de vocês, pegar uma carne que tenha gordura intramuscular, como um bom contrafilé, uma picanha, se tiver gordura intramuscular, enfim, escolhe pelo marmoreio, contrafilé para mim é o melhor para isso, e queimem com muito, mas muito louro seco embaixo, direto encostado na carne. Coloca fogo, chamusca a carne, deixa pegar fogo. Esse louro vai pegar fogo, ele tem muito óleo essencial, e quando essa fumaça se esvair, deixa a carne continuando a cozinhar na brasa por mais tempo. Para um contrafilé inteiro, de mais ou menos uns 2 quilos, você tem uma distância média, né, de 40 centímetros de brasa. Eu diria que isso vai cozinhar para ficar perfeitamente assado em torno de uns 15 minutos de cada lado. Mas essa chamuscada de louro traz um sabor, uma complexidade completamente diferente. Então, vai nessa que vai ficar bom. Então, cozinheiros de fim de semana, vocês já têm a receita do churrasco. Eu sou Arnaldo Lorenzato e recebi hoje aqui no estúdio o chefe Felipe Bronze dos restaurantes Pipo, aqui em São Paulo, no Museu da Imagem do Som, na Avenida Europa, e o restaurante Ouro, no Rio de Janeiro, que fica no Leblon. Muito obrigado, Felipe. Eu que agradeço, o prazer foi todo meu e deixei para o encerramento para você não perguntar mais o que eu não possa responder, mas em breve vem Ouro em São Paulo por aí. Tem ouro em São Paulo? Até o próximo podcast. E eu já perguntei tantas vezes. Então, até a próxima semana. Um abração a todos.